Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. O tenente da polícia Marlos estava prestes a começar mais uma palestra com os novatos da polícia. Eles haviam passado no concurso, nas provas de aptidão e feito todos os treinamentos. Agora estavam ali, para participar da palestra e finalmente serem incorporados. Marlos dava aquela palestra quase todos os anos, e sempre contava a mesma história. Foi um crime brutal que tinha acontecido décadas antes. Com todos os presentes, Marlos subiu no palco, fez um breve teste no microfone e começou a contar aquele relato que sempre assustava e deixava todos os recrutas pensativos. Bom dia a todos. Vou contar uma história para vocês. Peço a atenção de todos aqui nessa sala. Esse crime abalou a nossa corporação. Como aqui todos sabem, existem diversos crimes que ficam sem solução. É uma triste realidade, mas é o que realmente acontece. Não vou aqui mentir dizendo que solucionamos todos eles. Isso não é verdade. Esse caso em específico, por exemplo, parou todo o país, dividiu opiniões e várias pessoas foram ouvidas, indiciadas, mas nunca se chegou ao culpado ou às pessoas culpadas, vai saber. Se abriram diversas linhas de investigação e no final, todas foram sem sucesso. Vou contar detalhes, entrevistas e tentar entender junto com vocês os acontecimentos daquele dia. Peço a licença por ser poético às vezes e aumentar um pouco as coisas. Mas é que para uma boa história ser contada, precisamos incrementar alguns elementos. A vítima era um jovem ator promissor de uma grande rede de televisão do país. Ele estava no auge do seu sucesso. Era capa de revistas, requisitado para dezenas de entrevistas e aparecer em alguns programas de auditório. Muitas mulheres na época suspiravam pelo galã, mas enfim. No fatídico dia, ele finalizou a gravação de mais uma cena para a novela. Ele era o protagonista desta que era a novela de maior audiência e no melhor horário da grade televisiva. Ele se despediu das pessoas que estavam ali presentes. Ele chegou a dizer para elas que tinha um encontro mais tarde, que era para elas torcerem para o seu sucesso. Vale ressaltar que na hora, essas mesmas pessoas riram, dando um tapinha no seu ombro, dizendo que tudo daria certo. O último momento que viram ele com vida, que alguma câmera captou, foi ele saindo do prédio da emissora, no seu lindo carro conversível. Na época, era um luxo para poucos. Despertava ódio e inveja em grande parte das pessoas. Lembro a vocês que naquela época não existiam celulares e nem câmeras modernas em todos os cantos. Era algo bem seletivo e as imagens não eram boas. Ele chegou a abastecer o seu carro em um posto de gasolina. A polícia fez todo o trajeto que ele poderia ter feito. Entrevistamos os frentistas que estavam acuados, mas mesmo assim deram depoimento, dizendo que ele havia passado por lá, contado uma piada. O ator estava leve e descontraído, e eles não perceberam nada diferente na sua voz. A partir daí, a história se complica um pouco. Fizemos a rota até a sua casa e descobrimos que seu carro estava lá, estacionado na garagem do prédio.
mas ele não foi visto pelo porteiro subindo. Na sua casa, como pista, apenas encontramos um cartão de visitas de um local espiritual. Então partimos para lá. No endereço marcado, encontramos uma pessoa que se dizia o pai espiritual e que o ator estava frequentando aquele lugar. Ele teria uma iniciação na noite do crime, uma coisa que ele esperava e se preparou por um bom tempo. Eu lembro que esse mesmo homem falou bem fundo dos meus olhos. Ele olhou bem fundo, olhou por um bom tempo. Depois ele disse: todo o sucesso dele se deve a nós, porque nós ensinamos, o que nós lhe demos de poderoso. Ele devia tudo a nós. E depois disso, ele me pediu desculpas e se recolheu. No seu espaço, no seu local espiritual, não encontramos nada. Nem o mínimo indício que ele tivesse passado lá naquela noite. Sem sucesso, só nos restou procurar entrevistar os atores e atrizes, pessoas da emissora, amigos, familiares, ex-namoradas, mas não encontramos absolutamente nada. Era um mistério total. A imprensa na época nos cobrava muito, ainda mais que o corpo do ator, o vídeo e as fotos feitas na época vazaram. Foi um alarde tremendo em todos os lugares. Quem achou o corpo do ator havia sido um morador de rua. Ele avistou algo caído e, quando chegou perto, achou que a bebida estava fazendo efeito nele, mesmo não tendo dado um gole naquele dia. Ele conseguiu ir correndo até um posto da polícia ali perto e contado o que viu. Os policiais não deram muita ideia a ele, mas devido à insistência do morador de rua, decidiram ir assim mesmo ver o que tinha acontecido. O corpo do ator estava caído em uma praça da cidade, cortado ao meio, e tinha uma separação de alguns centímetros entre as partes. Ele tinha um corte que atravessava de orelha a orelha, dando a impressão que ele tivesse morrido sorrindo. Um terror e algo feito proposital para chocar as pessoas. Um crime que as pessoas vão custar a esquecer. Hoje, esse mesmo crime se encontra arquivado. Caso apareça alguma pista nova, com certeza reabriremos. Volta e meia, algum programa de televisão faz um especial, recobrando esse caso. E todas as vezes, a polícia é pressionada para dar um fim a esse caso de muitos anos atrás. É sempre complicado. E com mais algumas palavras, o tenente Marlos terminou sua palestra sob uma chuva de aplausos. No seu íntimo, ele sabe perfeitamente quem cometeu o crime. Muitos outros companheiros também sabem, mas é algo que ele não pode revelar, não enquanto estiver vivo. Como é bom a vida de aposentado. Estou aqui comemorando o meu aniversário no bar mais famoso da cidade, com os meus amigos policiais. Alguns já estão aposentados também, mas a maioria deles ainda estão na ativa. Foram 30 anos dedicados à polícia, a resolver conflitos, atender chamados, proteger e salvar vidas. Mas tive os meus problemas também. Já fui baleado 2 vezes na perna, por sorte, sem muita gravidade. Descendo mais um copo de cerveja, um dos mais novos na corporação fez uma pergunta inusitada. E aí, Barroso? Qual foi o caso mais estranho e sobrenatural que você já atendeu na sua carreira policial? Tem algo que vale a pena contar? Confesso que fiquei um tempo pensando na pergunta. Eu não sou uma pessoa cética. Na verdade, sempre acreditei em histórias e fantasmas e espíritos. Mesmo não vendo um de verdade na minha frente, teve um caso que me intrigou profundamente. E foi esse
que eu resolvi contar naquela noite. A história havia se passado quase 20 anos atrás, e foi um caso realmente muito estranho. Eu e um parceiro de ronda, que não vou me lembrar o nome agora, foram tantos em tão pouco tempo, mas vamos dizer que tenha sido o Nascimento. Pois bem, eu e ele estávamos comendo um sanduíche. Era perto da meia-noite e estávamos estacionados em um posto de gasolina fechado, esperando finalizar o lanche para eu ligar o carro e dar uma rodada pelas noites da cidade. O nosso rádio chamava sempre nos momentos mais inadequados possíveis. E como era de noite, as chamadas eram sempre mais perigosas. Os bandidos adoravam essa hora para aprontar. A chamada era para um dos bairros mais pobres e perigosos da cidade. Sabíamos que era encrenca. Entramos em um beco que tinha uma enorme escadaria, bastante estreita. Fiquei pensando naquela hora, como que as pessoas subiam com sofá e geladeira. Ao longo da subida, escutamos todos os tipos de barulho. De gatos miando e fazendo confusão, uma mulher chorando baixinho e até uma discussão de casal. A casa da chamada era mais alta. Devíamos ter subido uns 200 degraus mais ou menos, sem brincadeira. Chegando no portão da casa, precisamos de alguns segundos para retomar o ar. Sem campainha, batemos palma para que alguém atendesse. Ninguém respondeu. Até que ouvimos um grito pedindo socorro. Sem pensar muito, arrombamos a porta e entramos na casa. Mas o que vimos era algo muito chocante, mesmo para quem já estava acostumado àquilo. A sala estava toda coberta de sangue. No chão, nas paredes, em todos os lugares, ele estava remexido, como se alguém estivesse espalhando ele com as mãos. O cheiro do sangue estava muito forte, e acho que no bar, todos já sabem, é uma coisa metálica misturada com ferrugem, uma coisa horrível. Eu tive que prender um pouco a minha respiração. Andamos devagar, e quando estávamos chegando no corredor, um senhor apareceu vindo do quarto. Ele estava todo esfaqueado, dezenas de facadas, da cabeça aos pés. Estava encharcado de sangue. Na hora eu pensei, como que ele ainda está andando nessa situação? O corpo dele estava parecendo uma peneira de tantos furos, e deles jorravam ainda mais sangue. Mas ele abriu a boca e conversou conosco. A sua voz não parecia real. A sua voz parecia vinda de um outro lugar. É meio confuso de explicar, mas era como se o próprio diabo estivesse falando por ele. Vocês me entendem? Nessa hora, o policial que havia feito a pergunta me olhava intrigado, talvez esperando que eu dissesse que era mentira e coisa do tipo. Eu aproveitei a pequena pausa e desci mais uma golada na minha cerveja, limpando a garganta para continuar o relato. Rapidamente pedimos calma a ele e que se sentasse no sofá. Mas o velho brigava conosco, dizia que estava bem e continuou andando pela casa. Enquanto chamávamos a ambulância, eu e meu parceiro andamos pela casa em busca da arma do crime e para ver se o assassino ainda estava por ali escondido. Mas não encontramos nenhuma coisa e nem outra. O Nascimento perguntava ao velho quem tinha feito aquilo e qual era o motivo. Mas o velho apenas respondia: não foi ninguém, e isso não é da conta de vocês. A ambulância demorou um tempo considerável para chegar. Também pudera. Os degraus eram realmente um obstáculo terrível. Assim que eles chegaram, colocaram o velho deitado na maca
o prenderam. E antes que eles descessem a escada, o velho olhou para mim e eu vi. Juro que eu vi. Aproveitei a pausa dramática e vi que todos os policiais ao meu redor estavam hipnotizados, ouvindo o meu relato, uns até prendendo a respiração. Enchi mais um copo de cerveja, dei um gole e prossegui. Eu vi a expressão dele mudando. Antes era confiante, algo demoníaco. Agora mudou para um velho assustado, uma pessoa normal, sabendo que estava em apuros e com muitas dores. Ele falava com todos ao redor. Por favor, não me deixem morrer. Por favor, me salvem. Nessa hora, eu fiquei com bastante pena dele. Era um senhor de idade, talvez uns 70 e poucos anos. Era triste, mas eu vendo a sua situação, sabia que ele não tinha escapatória. Só um milagre de Deus mesmo. Assim que eu e Nascimento descemos a escada, chegamos na nossa viatura para reportar o acontecido. Eu fazia anotações para colocar no relatório depois, quando o médico da ambulância veio furioso na nossa direção. Esse homem está morto há mais de 2 horas. E vocês entraram na casa, pisotearam tudo, macularam a cena do crime. Agora, como a equipe de perícia vai trabalhar? Vocês estragaram tudo. Eu e o Nascimento tentamos explicar que ele estava vivo. Conversou com a gente tudo, mas o médico insistia que ele já estava morto há bastante tempo. Foi uma discussão feia, mas eu acabei deixando para lá. Voltei, entrei na viatura e fomos embora. Esse caso, mesmo após décadas, de vez em quando penso nele. Foi algo muito estranho, uma aparição sobrenatural. E o que aconteceu no relatório? O policial perguntou. Eu contei que eu coloquei no relatório o que havia acontecido. O médico fez o relatório dele. Teve uma averiguação depois, e o caso acabou sendo arquivado. O assassino e a arma do crime nunca foram achados. Era mais um caso sem solução. Depois desse relato, a nossa noite de celebração se seguiu. Um enorme bolo de chocolate chegou. Bebemos e celebramos o meu aniversário até tarde naquela noite.